gostei de natureza, de bicho, de planta. Eu era aquela pessoa que levava os bichos que eu achava na rua para casa. Então eu sempre tive essa ligação. Daí eu lembro que na escola eu tive uma professora muito boa de biologia. E foi aí que eu comecei a olhar para a biologia como uma coisa interessante. Só que eu lembro também que naquela época, né, o biólogo era muito professor, né? O mercado da época era esse. Então eu lembro que quando eu decidi fazer biologia, meus pais falaram, mas você vai querer ser professora? Eu falei, não. Mas de repente tem alguma outra alternativa, né? E aí prestei o vestibular em biologia e passei. O biólogo ele tem que ser muito observador do meio, das dinâmicas, das coisas. Talvez isso seja uma grande característica. Também tem que gostar um pouco de estudar, ter a paciência, de estar sempre lendo os artigos científicos e lendo os livros e se atualizando, né? Aqui tem uma espécie de árvore que é bem legal. É a Terminalia acuminata. Ela é considerada uma espécie extinta na natureza. Ela só tem aqui. Desde o primeiro ano eu comecei a fazer estágio e essa coisa. Na época não tinha tanto auxílio à iniciação científica, então eu tinha que pagar a minha condução, a minha alimentação. E aí eu estudava de manhã na faculdade e à tarde ia pro estágio. E aí foi bem legal, porque eu consegui ver na prática como que eu ia usar todo aquele conhecimento que eu estava adquirindo, né? Bom, eu trabalho no CNC Flora, né, que é o Centro Nacional de Conservação da Flora, e eu coordeno um núcleo que chama Núcleo Lista Vermelha, e a gente trabalha avaliando o risco de extinção de espécies da flora. Eu trabalho lá já há 5 anos. E quando eu estava no segundo ano, eu decidi fazer um mestrado. E no mestrado eu estudo especificamente uma família de briófitas. Está sendo uma experiência bem legal, assim. O mestrado, ele é muito difícil, é muito cansativo, a gente estuda muito, mas vale a pena, entendeu? Porque você aprende muito, assim, é bem legal. Tem um livro que é bem legal, que é do Fernando Fernandes, que chama Poema Imperfeito. E é bem interessante, ele tem um capítulo que conta a história de alguns cientistas ilustres, umas brigas que eles tinham. Tem também essa visão de que a natureza é um poema e que tem muitas coisas acontecendo com esses versos desse poema. Em relação ao tempo que eu terminei a faculdade, eu senti que agora o mercado tem mais demanda para esses profissionais, para os técnicos, para os cientistas, para os pesquisadores em geral. Teve uma mudança de cenário mesmo. E aí é basicamente isso, pega aqui e olha elas na lupa. E no microscópio também, né? Acho que agora eu me vejo num trabalho, num lugar que eu gosto uma coisa que eu gosto de fazer, que eu acredito no que eu faço. Acho que em 10 anos eu, idealmente, vou ter terminado meu doutorado e gostaria de continuar trabalhando em assuntos relacionados a isso, assim, a conservação da natureza, conservação de espécies. Trabalhar com o meio ambiente é muito gratificante, assim, você poder debruçar sobre as diversas questões que a gente está vivendo, assim, ainda mais nesse momento, e poder pensar alternativas para toda essa problemática que a gente está vivendo, né? Acho que é um campo muito legal de trabalho, que é orquidário, né? Tem bastante visitante e é bem bonito.
Ó, a família que eu estudo, isso aqui é uma briófita. Uma das espécies da família que eu estudo.